Ó, mostrando a lista aí. Esses que tá em vermelho aqui são... Deixa eu conferir aqui. Isso aí são... Esses daqui são os que tá para entregar aí dos exercícios. Resolver algum dos outros aqui, vou pegar alguns outros exercícios, resolver mais alguns aí. Então, aqui pro Day Flat. Fazer assim. Pegar algum aqui, vou pegar. Ó, 28 aqui. Esse primeiro. Então, fala aqui, a palavra pertence a 0 e 1, cada 0 é seguido, imediatamente seguido de no mínimo 2, 1. Então, eu tenho algo assim. Seu estado inicial. Ele só fala alguma regra aqui sobre 0. Então, enquanto tiver 1, pode ficar em loop. Isso daí, como estado final, porque a palavra vazia também faz parte. Né? Cada 0, então quando tiver um 0 aqui, é seguido de, no mínimo, 2 1s. Então, eu vou precisar de 1 e eu vou voltar com o outro estado para o Q0. 1, 2. Como ele fala seguido, a hora que ele tem um 0 e vem para esse estado aqui, ele não pode terminar. Enquanto ele não tiver os 2 1s, né, que são seguidos aí que ele fala, que ele vai vir para o Q2 e voltar para cá, ele não pode terminar. E o loop de 1 no meio disso daí. Aí, deixa eu só colocar aqui. Então, eu posso ter na descrição formal desses elementos aí. Lembra que tem que representar os 5 termos, né? Na última aula eu até fiz lá alguns exemplos disso daí. Vou mostrar aqui só. Que era aquele arquivo do Excel que eu mandei. Aqui, ó. Né? Os 4 termos aqui. Símbolo do alfabeto, conjunto de estados, inicial, final e a tabela de transição. Então, alfabeto para esse daqui, 0 e 1. Conjunto de estados, Q0, Q1, Q2, inicial 0, final é o 0 também, e a tabela de transição, daí você coloca Q0, Q1 e Q2 nas linhas, 0 e 1 nas colunas. E preenche, né? Ó. Q0 com 0 vai para Q1. Q0 com 1 é o loop. Q1 com 0 não tem transição. Q1 com 1 vai para o Q2. E Q2 com 0 não tem. Q2 com 1 vai para o Q0. Só preenchendo essa tabela aí direto. Então, 28. Vamos para outra aqui. Opa, peguei errado. 36 aqui, ó. DCBA sufixo. Então, se é DCBA sufixo, sufixo tem que terminar. Então, lembrando lá, ó, se tem que terminar com DCBA, a menor palavra é ter o DCBA. DCBA. Então, sufixo tem que terminar com isso daqui. Só que aí você pode ter, como você tem algo desse tipo aqui, ó, você pode ter qualquer coisa
com A, B, C, D, né? E em qualquer ordem. Então, nesse caso aqui, você vai precisar colocar transição com todos os símbolos de todos os estados. Por exemplo, a hora que ele tiver o DCBA, se ele tiver qualquer outra coisa, ele não pode ficar aqui no estado final, né? Por quê? Ele tem que terminar com o DCBA. Então, vou fazer assim que vai precisar. No estado inicial aqui, ó, ele só vai ir para o Q1 quando tiver o D. Com qualquer outra coisa, com A, com B ou com C, ele fica aqui. Se ele teve um D e veio para cá, se ele tiver um A de novo, ele precisa ter o D CBA de novo. Então, do mesmo jeito, se ele tiver um B aqui. O C, pensando sempre na ordem ABCD, aqui o A ele fica em loop, o B fica em loop, o C fica em loop, o D vem para o Q1. No Q1 é quando ele já teve um D. Se ele tiver A ou B, ele volta e vai precisar ter o D, C, B, A de novo. O C do Q1 vem para o Q2, e se ele tiver um D aqui, ele fica em loop, né? Ele pode ter uma palavra com um monte de D no começo e depois o CBA. Então ele vai aceitar essa palavra. Então esse monte de D no começo vai ficar aqui. Depois no Q2 aqui, ó, com A, se ele chegou no Q2, quer dizer que ele teve o D e o C. Se ele chegar no Q2 e tiver um A, ele vai precisar de novo do DC. Então volta para cá. Do mesmo jeito, se ele tiver mais um C, então você pega uma palavra com D, C e C de novo. Ele vai precisar ter o D, C, B, A para terminar. Então o C, ele volta para cá. O B já está aqui, né? Já vem para cá, do Q3. E se ele tiver um D, ele volta... Opa, coloquei errado aqui. Ele volta para o Q1. Aqui. Então, se ele teve D, C e mais um D, ele precisa do C, B, A para finalizar. Se ele chegou no B, né? Então teve DCB. Com A, ele finaliza, que vem para cá. Com B, ele vai precisar tudo de novo. Com C, ele vai precisar tudo de novo. E com D, ele vai precisar só do CBA. D, vai para lá. Vou ter que arrumar aqui, algo assim. Então, se tiver algo desse, ele chegou aqui no Q3, que é o DCB, com A ele finaliza, com B e C, isso daqui, ele volta e precisa de novo do DCBA, e com D, é esse daqui, precisa só do CBA. E se ele chegou no último estado, como ele tem que ter sufixo, né? Qualquer coisa que tiver, depois que ele chega no último estado, ele vai voltar para outros, né? Então, com A, B e C, ele vai precisar de novo do DCBA para finalizar. Com A, com B e com C. E com D, aí ele volta lá para o Q1. Precisa só do CBA. Então, esse daqui, sufixo, ó. Como tem que terminar com DCBA, só vai aceitar se ele fizer esse caminho aqui, ó. Q1, Q2, Q3, Q4. Parou aqui, ele aceita. Se tiver mais coisa, ele vai ou vir para o Q1 ou vir para o Q0. Então, esse daí é o sufixo. Não estou salvando esse daqui, mas depois está no vídeo. É mais fácil para vocês pegarem isso daí. O outro aqui, 40, ó. 40 aqui, olha lá, ó. A N, B, D, C e o D de novo. Então aqui eu tenho, ó, os valores de N e MP tudo maior ou igual a zero. Então o A pode sumir, o B pode sumir
fica um Dzinho e outro Dzinho. Então, a menor palavra é ter os dois D. Inicial, um Dzinho e outro Dzinho. Esse é o estado final para a menor palavra. Só que vai ter um monte de coisa aqui no meio, né? O que é esse um monte de coisa? Eu posso ter um monte de A aqui no começo. E isso, como é no estado inicial, dá para representar como um loop. Ele não precisa passar pelo loop. Se ele tiver um B, tem que ser de 2 em 2. Né? E não, depois que ele teve um B, não pode mais ter A. Né? É a ordem desses elementos aí. Então, se ele tiver um B, ele tem que ter o segundo. Então, vou puxar daqui. Ó. Se ele tiver um B, ele tem que ter de 2 em 2. Vem para cá. 2B. E pode ficar em loop. Né? Então, aqui eu tenho 2B, nesse estado. Para fazer o loop, 3 e ele volta em 4. Então, daqui é o estado quando ele tem B. Depois desses 2B aqui, ó, que pode ter ou não, aí que ele vai ter seu Dzinho. Né? O Dzinho já está representado nessa transição aqui, mas é quando ele não teve B. Então, eu vou precisar fazer mais uma transição com Dzinho, que é apontar para o mesmo estado ali, ó, Dzinho. E esse Dzinho é obrigatório. Né? Então, esse Dzinho aqui é obrigatório. Né? Só que eu não sei se ele vai passar por essa transição ou por essa daqui. Mas ele vai ter um Dzinho. Se ele não tiver A, ele vai vir direto para esse. Se ele tiver A e depois tiver B, ele vai descer e aí ele precisa passar por esse caminho aqui. Então, depois desse D, esse que está marcado aí, pode ter C de 3 em 3. Então, Czinho de 3 em 3. Então, eu vou representar aqui, ó. 1, 2 e volta. Então, um Czinho, 2, 3. Então, teve 3 Czinho. Depois desses 3 Czinho, é obrigatório ter um D. Então, aqui eu tenho que pensar que o A pode ter no começo, só que ele pode pular o A. Se ele pular o A e não tiver o Azinho, ele pode ir direto para o B, que é aqui. Fica de 2 em 2, então ele para aqui, quando ele tem quantidade par. Aí ele tem o Dzinho. Se ele tiver A, fica em loop aqui, depois pode ter o B e pode ter o C. Só que ainda ele pode não ter A nem B. Esses dois aqui, ó, pula tudo isso daí. Se não teve o A nem o B, ele vai ter um Dzinho, esse daqui. Depois, ele pode ter o Czinho, que é o loop com os 3 aqui, e finaliza com o último D. Então, é isso daqui, esse exemplo aí. Um outro aqui. O 48 é aquele que é parecido com os outros. É, um 49 aqui mesmo. Vou ver esses 3 próximos aí. Então, 49, ó, a N e o N maior ou igual a zero. Não precisa ter A. Então, não precisa ter A. Inicial aqui. Só que, se você faz desse jeito aqui, ó, nesse exemplo, se eu penso, a N maior que zero, não precisa ter A. Coloco um A no loop aqui. Depois disso, tem um Azinho aqui, ó. Se você fizer isso daqui, ele está errado. Né? Por quê? Você está fazendo aqui, ó, quando no AFD, que é o que a gente está vendo aí, não pode ter duas transições do mesmo estado, que é o Q0, com o mesmo símbolo. Então, você está saindo uma seta no loop e uma seta para o Q1. Então, isso no AFD não pode. O que ele está representando isso daqui? Ó? Quando você pega esses dois elementos aqui. Esse A elevado a N pode ser vazio, mas esse daqui não pode ser vazio. É como se
se juntasse esses dois elementos aqui, vou até escrever aqui, ó, vou colocar como A elevado a x, e o x, na verdade, tem que ser maior que zero. X tem que ser maior que zero, ou seja, eu juntei aqueles dois elementos lá e agora eu falo que é obrigatório ter um azinho. Depois pode ter um monte. Então é obrigatório ter um azinho, depois pode ter um monte. Então voltar lá, ó, então é A elevado a x e x maior que zero. Só que eu juntei esses dois elementos aí. Ó. Porque como eles estão em ordem, ele pode não ter o A elevado a n, mas um A é obrigatório ter, que é o depois. Então é a mesma coisa aqui, juntando esses dois, ter um Azinho, pelo menos. Depois disso, C elevado a m, maior que zero. Então precisa ter um Czinho e pode ficar em loop. C e pode ficar em loop. Aqui. C elevado a m. Depois, uma escolha aqui, ó, ou um ou outro. Tem dois elementos. Então posso fazer um caminho por cima até chegar ali e outro caminho por baixo. Né? Caminho de cima a B. Então ele vai para cima com A e volta com B. Caminho de baixo, BA. Vai com B e A. Depois disso daí, Czinho obrigatório. Czinho obrigatório. E A elevado a 2P. P maior que zero, então precisa ter dois Azinho pelo menos. Então, um Azinho para cá, outro Azinho para cá. Um Azinho, 2. Então o Q8 é final. Só que como eu tenho o 2 elevado a P como loop, chegou no Q8 é final, volta. E você tem um loop ali de 2 e Q8. Então esse elemento aí, o Q8, é quando você tem de 2 em 2, né? Teve um A que veio para o Q7, teve o segundo A que veio para o Q8. 3, 4, 5, 6, nesse loop desses dois estados aqui. Certo? Então, um A obrigatório pode ter o loop, um C obrigatório pode ter o loop, ou ele vai por cima ou ele vai por baixo, ou seja, ou ele vai a B ou B e A. Depois disso, um Czinho obrigatório e dois Azinho obrigatório, podendo ficar em loop esses dois A. Outro aqui, ó, acho que 50 eu fiz. Acho que eu fiz o 50. E tá igual, né? Quase igual. O 49 ali, ó, só tá com... acho que tá igual mesmo. Tá, mas vamos fazer outros exemplos aqui, ó. Nessa lista, tem alguns exercícios desse tipo aqui também, ó. Que é, ele dá o desenho do AFD e pede para descrever a linguagem, né? Fazer como se fosse o caminho inverso que a gente estava fazendo até agora. Dá para enxergar isso aqui. Né? Então, ó, aqui, esse daqui tá mais simples, né? Deixa eu fazer alguns outros ali. Você tem, ó, S0, é obrigatório começar com A. Então, você tem uma linguagem aqui já, ó, igual a alguma coisa. Depois disso, esse caminho de B aqui embaixo, ó, não precisa ele passar. Só que você tem um loop, né? Esse loop eu posso representar como B elevado a 2N. Né? Ele não precisa passar por isso daí. E o N maior ou igual a zero. Maior ou igual, cadê? Maior ou igual a zero. E além disso, depois desse B2N, é obrigatório ter mais um Azinho. Então tem que analisar o desenho aqui mesmo e tentar pensar em alguma coisa para a expressão. Esse outro aqui, no começo, ó, não precisa ter A. Né? Para chegar no estado final, não precisa passar pelo A. Né? Só que como A é um loop, A elevado a N, e esse N
maior ou igual a 0. Depois disso, eu tenho que ou ele vai por um caminho ou ele vai por outro. Ou seja, ele tem uma escolha. Então, posso representar isso como sendo uma escolha entre B ou C. Só que, quando ele escolhe aqui o caminho de cima, que é o B, ele pode ter um loop no final, que é C. Quando ele escolhe o caminho de baixo, ele pode ter um loop no final, que é B. Então, esses loops estão relacionados com a escolha. Então, eu represento BC elevado a M ou CB elevado a P. Esses valores não precisam ser iguais. Né? E tudo maior ou igual a 0 aí. Ó. M maior ou igual a 0, P maior ou igual a 0. Então ele vai escolher. Se ele for pelo caminho de cima, é obrigatório ter um B. Depois ele tem C elevado a M. Quantos C? Não sei. Pode ter ou pode não ter. Esse loop. Se ele escolhe o caminho de baixo, C, esse daqui. B, o loop. Pode ter ou pode não ter. Então, P. Mais um aqui só. Esse outro. Então, é igual. É obrigatório começar com A, depois tem um loop. Então, A elevado a N. Né? Sendo que esse loop maior que 0. Então, A elevado a N e o N maior que 0. Aqui depois desse A, B, e o B pode ter o loop também. Então, aqui, B elevado a M e o M também precisa ser maior que 0. Isso aqui também tranquilo. Então, ó, não tem... na hora de resolver esses de identificar a linguagem, não tem muito segredo. Tem que analisar a representação, né? A representação gráfica do AFD. Posso ir ver analisando, ver como que ele começa aqui, quais são os caminhos, ou posso pensar como que ele chega lá no estado final. Vou montar alguns aqui agora, a gente vai tentando resolver direto. Então, inicial. Ó, aqui outro exemplo. Vou tentar fazer assim, isso é melhor. Vou arriscar aqui mesmo. Então, ó, esse daqui, no Q0 aqui, ó, ele tem um caminho aqui que ele, não coloquei o final, né? Para chegar no estado final, ele não precisa passar por esse caminho. Né? Então, aqui você tem um loop entre esse caminho, onde ele não precisa passar. O que é isso? Esse loop? ABC. Elevado a N, e esse N maior ou igual a 0. Depois desse loop, o que é obrigatório para chegar no estado final? Um Bzinho. Um Bzinho. Depois desse Bzinho, pode ter um loop elevado a M. Não precisa ter um M maior que 0. Aí depois, um Czinho, um loop. C elevado a P. E o P também maior que 0. Um
no final um Azinho. Um Czinho, que é esse daqui, opa, esse daqui, precisa ter um, depois um Azinho lá para chegar no estado final. Então é analisar como que está representado isso aí. Um outro exemplo aqui. Esse. Algo assim. Esse daqui, ó, o que dá para ver aqui? Assim. Por exemplo, a hora que sai desse estado aqui, ó. Mas tem que marcar o final para você. Não, marcar aqui. 1, 2, isso daqui. Esqueço de marcar o final. A hora que sai desse estado aqui, como que ele chega em um estado final? Ele tem que passar por... Ou ele vai por cima aqui e chega aqui, ou ele vai por baixo e chega aqui. Aí tem um monte de loop que ele pode ficar passando. Quando você tem uma representação de um AFD que tem todas os símbolos do alfabeto saindo de todos os estados, é bem provável que a representação seja nesse formato aqui. Nesse caso é A e B. A e B. É nesse formato aqui. É bem provável que você tenha algo desse tipo. Porque isso daqui indica que você pode ter qualquer coisa em qualquer ordem, né? A e B em qualquer ordem, em qualquer lugar. Né? Lógico que às vezes vai ter alguma restrição aqui para frente, né? Mas até aqui é qualquer coisa com A e B. Quando você pega uma representação desse tipo aqui, você tem, não pode nem começar com Azinho, com Bzinho, por exemplo. Né? Ou começar com Dzinho. Não pode ter isso daí. Então você já tem um caminho. Né? Então, quando você tem aqui, ó, desse estado sai seta com A e B, aqui com A e B, A e B, A e B. Então já dá para pensar naquela representação desse tipo aqui, ó. W pertence a A e B. Aí tem que analisar o resto dessa expressão. W pertence a e B, asterisco. E para chegar no estado final, eu preciso passar por dois estados antes, né? Um menor caminho, no caso. Aí, quando você tem algo, pode ser um pouquinho mais complexo, que talvez esse caso aqui, ó, você pode fazer é marcar as palavras, né? Então aqui, se eu for pelo caminho de cima, ele aceita BA. Se eu for pelo caminho de baixo aqui, ó, ele aceita AB. AB. Então, essas duas palavras são aceitas. Se eu te ficar em loop, ó, depois que ele chegou aqui, ele pode ficar em loop, aumentando a quantidade de B aqui, ó. Só que sempre de 2 em 2B. Então, por exemplo, ele pode ter BA e mais 2B ou AB e mais 2B. Depois que ele chegou para o BAB, B ele vem para cá, A, B, B. Se ele vai pelo caminho de baixo, A, ele vem aqui, B, B, B. Então, aceitou essas duas últimas palavras aqui. Se ele passar alguma outra, ficar em loop aqui em cima primeiro, ó. Então, tiver 2B no começo, algo assim, 2Bzinho. Então, teve um aqui, ó, veio para cá, 2.
Aí, ou ele pode ir de novo pelo caminho de cima ou pelo caminho de baixo. Então, depois de 2Bzinhos, se ele tiver A, B, ele também aceita. Depois de 2Bzinho, se ele tiver... Ó, depois de 2Bzinho, ele fica aqui e volta para o inicial. Depois desses 2Bzinhos, se ele tiver agora B, A, também vai aceitar. Dá para ver nessas palavras aqui, ó. A quantidade, ó, de A e de B sempre é ímpar. E, na verdade, é aquele mesmo... Só está cruzado aqui, eu fiz de propósito. Né? Se você voltar aqui, aquele estado... Esse estado é aqui, aquele par de A, par de B. Né? E esse é aquele ímpar de A e ímpar de B. Ímpar de B. Né? Aí aqui eu tenho o par de A. É isso, par de A e ímpar de B. E aqui eu tenho o ímpar de A, par de B. Certo? Então, ó, algo desse tipo aqui, quando você tem seta de todos aí, pode ser que a sua representação esteja nesse formato aqui. Né? Aí a restrição para esse, a quantidade de A ímpar e quantidade dos dois é ímpar. Aí esse tipo de representação para essa linguagem aí, tem algum outro exercício aqui, está como A mais B também, ó, aqui. A quantidade de A é ímpar, de B é ímpar. Aqui é a mesma coisa. Isso daqui é a mesma representação. Tanto que tem ele ali, tem um outro aqui, ó. Aqui é par e ímpar. Aí tem algum outro lugar aqui, ó. Cadê? Começa, ó, número ímpar de A e B, mesma coisa aqui. Então depende de como você vai representar isso aí. Um outro exemplo aqui. Outro exemplo aqui, ó. Nesse que eu tenho aqui, para chegar no estado final, eu preciso ter o quê? A, vem para cá, B, C. Então, para chegar no estado final, preciso ter ABC. Logo, a menor palavra aí do meu alfabeto é ABC. Depois que eu cheguei no ABC, né, que é depois que eu já estou nesse estado aqui, qualquer coisa ele aceita. Então, depois que teve ABC, qualquer coisa ele vai aceitar. Pensando aqui, que qualquer coisa que ele tiver depois que aceita ABC, poderia tentar representar algo assim. L, ABC e alguma coisa aqui, como se eu chamasse de X. Só que o que pode ser esse X? Qualquer coisa nesse caso. Só que antes de chegar no ABC, que é antes de chegar aqui, o que ele pode ter além disso? Olhando pelo autômato, ele pode ficar em loop aqui um monte de vezes. Né? Você tem, ó, para esse estado tem seta com A, B e C. Para esse estado tem seta com B, vem para cá, com C, entra aqui. Para esse tem seta com A, com B e o C vem para cá. Então ele pode ter, basicamente, qualquer coisa antes de chegar nesse estado aqui também. Depois que ele chegou no Q3, qualquer coisa ele vai aceitar.
Só que antes, ele pode ter, vamos dizer, qualquer coisa também. Então, o que dá para pensar? Como se eu tivesse o x e o y aqui, ó. Né? Antes ele pode ter qualquer coisa que é o y, depois ele pode ter qualquer coisa que é o x. Né? Quando você tem algo desse tipo aqui, né? A gente fez o anterior, que era... fez o DCBA aqui, né? Acho que foi esse daqui. Sufixo. Né? Sufixo é quando termina com DCBA, por exemplo, que a gente fez. Foi algo assim. Se terminar com DCBA, seria, pode ter qualquer coisa antes. No mais, tem que terminar com DCBA. Prefixo tem que começar com DCBA, depois pode ter qualquer coisa, como se o X fosse qualquer coisa. Quando você tem qualquer coisa antes e qualquer coisa depois, aí você tem o sufixo. Né? Aí que entra. Isso daqui, né? Posso representar desse jeito. ABCD, tal que W tem ABC como eu falei sufixo, né? Subpalavra. Né? Sufixo é quando termina, então não teria, seria isso daqui. Prefixo só teria isso. E subpalavra você tem os dois, né? Você pode ter qualquer coisa antes e qualquer coisa depois. Então, ó, chegou no Q3, ele aceita. Né? Então, eu tive o ABC como subpalavra, ele vai aceitar. Coloquei o D aqui porque eu estava falando do outro, né? Nesse que a gente fez aqui não tem Dzinho. Então, esse exemplo aqui, ABC como subpalavra. O outro aqui, deixa eu ver. Isso foi bastante aí. Aí, ó, depois tá bom, né? Esses exercícios aqui é mais fácil, então tem que analisar mesmo o desenho. Aí as abordagens dá para fazer, né? Por isso que eu peguei um de cada tipo aí. Ou você vê esses exemplos quando tem seta de todos os estados, ou você tem aquele caminho, né? Que seria algo desse tipo aqui, ou esse daqui, certo? Então aí, ó, de AFD, fica só finalizar os exercícios lá. Não sei se tem alguma dúvida aí desses exercícios que tá para entregar aí. Aí na aula que vem a gente já vai começar com AFND. Em uma aula só a gente já finaliza esses de AFND aí. Uma dúvida nesses exercícios? Esses em vermelho aí? Não, professor. Eu tô tranquilo. Quase acabando também. Certo, então ó, fecha aí a AFD. Fica só, ano que vem já começa o AFND, aí uma aula e depois já vai para pilha, né? E a gente aumenta a complexidade dessas linguagens aqui para reconhecer, por exemplo, esse daqui, né? Esse daqui é um lá que a gente não consegue resolver com AFD nem com AFND, só com pilha que eu consigo fazer esse cara aqui. Né? Esse, quando tem o N e N, que seria algo desse tipo aqui, ó, sem isso daqui. Esse exemplo aqui eu também não consigo fazer com AFD, né? Porque ele precisaria a mesma quantidade de A que tiver, você precisa repetir a mesma quantidade de B. Né? Então eu não consigo salvar a quantidade de A para depois repetir a quantidade de B. Então esse exemplo também só faria com pilha aí. Né? Aí com pilha ou a máquina de Turing, que é um reconhecedor mais poderoso aí. Mesma coisa do que a gente viu com as gramáticas, né? Uma gramática regular, se você pega essa linguagem aqui, você não consegue fazer uma gramática regular para ela. Agora eu consigo fazer uma gramática livre de contexto. Né? E é aquela tabela que tem lá nos... Deixa eu abrir aqui. Tem um material em texto aqui, ó. Aqui, né? As gramáticas regulares, né? Tá aqui. Qualquer autômato finito, qualquer FD dessas linguagens aí,
eu consigo fazer uma gramática regular. Esse exemplo de autômato com pilha, a NBN, você só faz usando uma gramática livre de contexto. Algo que não consegue ser resolvido por um autômato com pilha, só um autômato limitado linearmente ou máquina de Turing. Mesma coisa com as gramáticas aqui. Esses dois tipos aqui, às vezes, acaba nem passando, porque ele é bem mais complexo, né? Normalmente eu só mostro, acho que para vocês eu nem mostrei, só mostro um exemplo desse tipo de gramática aqui, né? Mas quando você vai pegar, estudar, normalmente você vai ficar mais nesse tipo aqui de livro de contexto, né? Tanto que as formas normais aí é voltada para esse tipo aqui. Mesma coisa esse autômato limitado linearmente, né? Seria um conjunto um exemplo de máquina de Turing aqui, só que com uma maior limitação. Então a gente vê pilha e já vai lá para o Turing depois, certo? Então, ó, só finalizar o exercício aí, qualquer dúvida, só avisar aí pelo grupo mesmo, certo? De boa, professor.